Olá pessoal, boa tarde. Sou Sabrina Bemuyal, engenheira florestal. Estamos aqui para mais uma live e nessa live nós vamos falar sobre georreferenciamento de imóveis rurais. Sejam muito bem-vindos. Quem está entrando, por favor, comente, compartilhe, que será compartilhado, repassado muito conteúdo de forma acessível para dar consciência a respeito desse assunto de georreferenciamento de imóveis rurais. Bem, eu quero convidar para estar junto aqui conosco um grande amigo que nós estudamos juntos na engenharia florestal, fizemos pós-graduação em georreferenciamento de imóveis rurais também juntos, e ele vai se apresentar um pouco aqui para a gente dar início nesse bate-papo de forma rápida e direta e sem enrolação. Só um minutinho. Gente. Olá, Arthur. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Sabrina. Mais uma vez quero agradecer aqui, né, o convite, ter recebido esse convite, para a gente estar tratando, comentando sobre um assunto tão importante, que é o georreferenciamento de imóveis rurais. Certo, eu que agradeço, Arthur. E só para contextualizar as pessoas que estão aqui com a gente, georreferenciamento rural geralmente é um nome longo que as pessoas não entendem o que é, mas nós vamos dar luz a isso e dizer que é uma documentação, uma certificação muito importante para todo imóvel rural. E para começar, eu e o Arthur vamos falar eu e o Arthur vamos começar a falar definições a respeito do georreferenciamento. Mas antes de tudo, João, o Arthur vai falar um pouquinho para a gente o que é uma posse, uma propriedade e um imóvel rural. O que caracteriza esses termos e depois trazer o que é o georreferenciamento. Então, pessoal, acho importante aqui a gente pontuar primeiramente alguns termos, o que é o imóvel rural, porque para a gente comentar, falar o imóvel rural é uma propriedade. Pode ser grande, pode ser pequena, porém a gente tem um conceito técnico para isso, que segundo a legislação agrária, é uma área formada por uma ou mais matrículas de terras contínuas. Ela pode ser do mesmo titular, nesse caso pode ser um proprietário e um posseiro, e ela pode estar localizada tanto numa zona rural quanto numa zona urbana. E o que vai caracterizar ela seria a destinação, seria uma agrícola, uma pecuária, extrativista vegetal, florestal ou até uma agroindústria. E o termo contínuo, várias parcelas, várias matrículas contínuas, significa áreas confrontantes, áreas vizinhas, que pode ser da mesma pessoa física ou jurídica. E a propriedade ou a posse, ela pode ter vários documentos caracterizando, por exemplo, um registro, uma matrícula, uma escritura, uma escritura pública ou qualquer outra documentação, né? E vale ressaltar aqui também que essa propriedade ela pode ter interrupção física, como estrada, como os rios, córregos, e podendo abranger até mais de um município ou até mesmo um estado. E outro detalhe aqui, outro ponto importante, é a diferença entre a propriedade e a posse. A propriedade, ela é um imóvel com registro, bem simples, e a posse, é, ela não tem registro, ela não tem um documento de registro legal, né? Uma base legal. Certo. E Então, só para a gente resumir o que o Arthur está dando de informação para a gente. A posse
ela pode ser um contrato de compra e venda, um contrato de doação, uma declaração de posse. A propriedade, ela é considerada, a partir de uma matrícula, é considerada propriedade, né? E um imóvel rural, ele é caracterizado de acordo com as suas atividades, né? E ele pode ser um imóvel que tenha alguma atividade extrativista, por exemplo. Nesse caso, o que isso significa? Significa que podem ter imóveis rurais dentro de área urbana, né, Arthur? Isso, exatamente. Resumindo, né? Resumindo, certo. Arthur, vamos falar um pouco para o pessoal que está aqui, que vão assistir, que estão assistindo agora a gente, mas também vão ter oportunidade, outras pessoas vão ter oportunidade de ver, de onde surgiu o georreferenciamento, quando surgiu essa obrigatoriedade. Tá. Só um minutinho. Tá me ouvindo, Sabrina? Tá tendo Tô eco? te ouvindo. Tá Uhum, tendo eco? tá, isso. Só baixar um pouco. Ok, E agora? tá Tá me ouvindo? ótimo. Uhum. Só um minutinho aqui. É porque para quem Recapitulando. tá saindo aí, porque, tipo, acho que o pessoal não tá escutando aqui. Pessoal, por favor, podem colocar no comentário, no chat, se vocês estão nos ouvindo, por favor. Essa transmissão está ocorrendo no Instagram e também no YouTube. Se vocês puderem acessar também pelo YouTube, vocês podem ir lá no canal Sabrina Bemuyal e vocês têm também um acesso por lá. Ah, eu estou tendo aqui feedback do pessoal que está escutando, tá? Isso. Isso, certo? Isso. Então, vamos continuar. De onde surgiu, né? Há uma lei em 2000 a partir de 2001 que recomendou, que obrigou, que legalizou o georreferenciamento de imóveis rurais. Mas essa lei, ela não era para todo o imóvel rural. Na verdade, tem as etapas, né? Que hoje todo imóvel rural é obrigatório fazer georreferenciamento. Mas lá em 2001, né? Desde 2001, era feito por área, dependendo da área, era obrigatório ou não fazer o georreferenciamento. O Arthur vai falar um pouco para a gente como foi dividido essas etapas, né, para dizer quando cada tamanho de imóvel, né, cada faixa de tamanho de imóvel foi obrigado a fazer o georreferenciamento. Isso. Arthur, vamos dar uma pausa rapidinho. Aumenta um pouco o teu volume. Pessoal, gostaria de saber se estão ouvindo o Arthur. Fala, Arthur. Oi, estão ouvindo? Estão ouvindo? Oi, Eu te oi, ouço oi, oi. bem, Arthur. Não estão te ouvindo, Arthur. Pode aumentar mais um pouquinho? Fazer o seguinte, acho que eu vou ter que mudar aqui o. Agora o pessoal tá ouvindo. Isso, agora está ouvindo. Isso, Melhorou, perfeito. pronto. Vamos lá. Então, continuando aqui, pessoal. A palavra georreferenciamento, ela pode ter dois sentidos e a gente tem que ter cuidado na hora de interpretar ela, como eu havia comentado. O georreferenciamento ele pode ser, como uma medição, ser utilizada como uma medição topográfica
ou também como um procedimento técnico de levantamento topográfico com coordenadas geográficas georreferenciadas e o posterior cadastro no sistema de gestão fundiária, que é o SIGEF, no qual esse sistema ele fica sob jurisdição do INCRA, né? Certo. Então, agora aproveitando dando continuidade sobre de onde que surgiu, né? O georreferenciamento ele é embasado na lei número 10.267 de 2001, onde o georreferenciamento ele é um procedimento técnico obrigatório no Brasil, foi estabelecido pela lei 10.267 e foi regulamentado pelo decreto 4.449 de 2002. Então, para a gestão dos imóveis rurais certificados, foi justamente criado o SIGEF, no qual ele é um banco de dados das parcelas rurais que passaram por validação de conformidade, conforme procedimentos, conforme normativas técnicas e que regem a geração do dado cartográfico. E principalmente havendo a verificação de sobreposição sobre uma outra informação cartográfica, que pode ou não estar contida no banco de dados do INCRA. Certo. Então, hoje é obrigatório todo imóvel, independente do tamanho, fazer o georreferenciamento, né? Isso, exatamente. Então, todo proprietário de imóvel rural, no qual ele pretende vender, desmembrar, regularizar, transferir a sua propriedade, ele precisa solicitar a certificação junto ao INCRA. Certo. E um detalhe aqui é que quando a gente fala em certificação com o INCRA, a gente quer dizer que significa validar o georreferenciamento. Então, o georreferenciamento precisa ser certificado, garantindo que os limites da propriedade rural justamente não estejam sobrepostos a outro imóvel. E sempre o proprietário deve procurar entrar em contato sempre com um profissional, com um técnico credenciado, junto ao INCRA. Bastante importante Certo. também é isso. Certo, Arthur. Antes da gente dar continuidade nessa parte que a gente está começando, quer contar um pouco do histórico, Arthur, para a gente? Porque hoje toda e qualquer propriedade precisa fazer o georreferenciamento. A gente sabe que isso não é a realidade, né? A gente sabe que a venda de imóveis rurais, ela nem sempre necessariamente tem o georreferenciamento para embasar. Mas mais na frente a gente vai falar das consequências que isso pode trazer para os produtores rurais, né? Para os proprietários, para os poceiros que não têm o georreferenciamento. Isso, então, como a gente citou, a legislação 10.267, lá em 2008, a obrigação era para imóveis a partir de 500 hectares acima. Já em 2011 ficou entre 250 e 500 hectares. Em 2013 ficou entre 100 e 250. E em novembro de 2023 ficou entre 25 e 100. E a partir de 20 de novembro desse ano, as propriedades até 25 hectares. Ou seja, todo imóvel rural precisa ser certificado pelo INCRA, certificado no SIGEF. Certo, excelente, Arthur. Muito importante trazer essas informações atualizadas para quem está nos ouvindo agora e também para quem vai receber essa informação depois. Aí, por que, né, fazer o georreferenciamento? Por causa da obrigatoriedade, é um dos pontos principais, né? Mas também porque traz segurança jurídica, né? É uma certificação que assegura o produtor rural, o proprietário desse imóvel, que ele não vai ter problemas de conflitos, por exemplo, fundiário, não vai ter problema com sobreposição, que é um dos problemas que são mais frequentes, né? Que mais tarde a gente vai falar, né, um pouco sobre o fato de contratar um bom profissional, um profissional habilitado, responsável, né, para realizar essa certificação.
O georreferenciamento, ele também ele possibilita, né, facilita financiamentos, né, conseguir financiamentos, além de valorização da terra, né, se quer vender ou se vai fazer algum tipo de negociação com relação à sua terra, por exemplo, arrendar a sua terra ou vender, né? E Além de evitar uma série de problemas, né, Arthur? isso, exatamente. Então, pontuei aqui alguns que são bastante importantes, e todo mundo, que os proprietários devem estar cientes, que primeiro é a impossibilidade de fazer algum tipo de registro ou fazer alguma alteração junto ao cartório. Ou seja, não vai ser possível nem vender, nem desmembrar, nem parcelar, transferir, ou até mesmo para fazer alguma atualização. O segundo, como você já comentou, é a perda do acesso ao financiamento em programas públicos. Bancos, órgãos públicos, eles exigem o georreferenciamento do imóvel rural, da propriedade, justamente para liberar esse crédito rural e continuar participando dos programas do governo. Um terceiro ponto, também bastante importante, e que a gente vê que traz muita discussão, traz muitas brigas, que é os riscos de disputas judiciais. Então, se o proprietário não tiver o limite preciso da sua área, aumenta os riscos de conflitos para a posse daquela área, né? Justamente considerando uma sobreposição com o vizinho, por exemplo, a gente sabe que tem muita disputa ainda. Um outro ponto, problema na sucessão ou herança, né? Principalmente aqui a gente sabe que nas zonas rurais, a área, a propriedade, ela vem passando de geração, de pai para filho, neto. Então, isso daí causa um problema muito grande. E resumindo, então, sem o georreferenciamento, o imóvel ele fica travado juridicamente e ele pode perder também o valor comercial, né? Vai ter uma queda bastante grande aí no valor da propriedade. Abrindo um parêntese, Arthur, o que é muito interessante a gente deixar claro é que, por exemplo, proprietários que têm a sua terra, que ainda não tem já referenciamento hoje, né, vão deixar de herança para os seus filhos ou para os seus netos. Ou ele resolve essa situação agora, né? Ou ele vai resolver depois. Ou os netos vão resolver depois. E, de alguma maneira, eles vão assumir as consequências de não ter regularizado hoje, né? Isso, exatamente. Então, os problemas só aumentam, né? Isso mesmo. Certo, Arthur. Agora a gente vai para outra parte, né? Que é quem precisa e quando fazer. Apesar da gente já ter falado um pouco, né? Quem precisa fazer e quando, eu vou só recapitular aqui um pouco, né? Que tem tamanho mínimo para fazer? Não, né? A gente já Não. eliminou essa situação. Tem prazos por área? Hoje também não, como o Arthur já falou anteriormente. E o que acontece se não fizer, né? A gente também já listou uma série de consequências que podem acontecer, né? E quais são as dificuldades, né, que as pessoas têm para fazer o georreferenciamento, Arthur? Principalmente a falta da informação, né? Então, como a gente já comentou, o que é o georreferenciamento, ou até mesmo um caso, um exemplo bem prático, são profissionais, ou que se dizem profissionais, que se apresentam para os proprietários rurais, proprietários dessas áreas, dizendo que são habilitados, que são credenciados e tudo mais. E aí a pessoa, às vezes, pela falta de informação, ou a primeira informação que chega para ela, ela consegue absorver, e daí, às vezes, acaba que esses profissionais, eles acabam sumindo, não voltam mais, não dão um retorno, não dão feedback, né? O primeiro ponto é esse. Certo. Certo? Eu posso falar aqui também, Arthur. Então, uma Uhum. dificuldade também é a falta de documentação básica, né?
que ele muito, principalmente na nossa realidade aqui da região norte, muitos, a maioria, eu não sei também, né? Mas eu considero que a maioria das propriedades, das áreas, dos imóveis rurais, eles não têm a documentação básica, né? E às vezes, quando tem, não está atualizada, que é até uma outra situação que eu gostaria de colocar. Né? O georreferenciamento é um processo, o Cadastro Ambiental Rural, também é um processo, o CCIR é um processo. E, por exemplo, o ele pode ser e deve ser atualizado conforme as mudanças que ocorrem na área. Né? Então, esse início, né, que é a falta de documentação básica para fazer o georreferenciamento é um problema, mas pode ser também um motivo para buscar alguém responsável, né, um profissional habilitado, para pegar a orientação mais correta e precisa, né? Isso, exatamente. E um outro ponto, Arthur, é a inconsistência dos dados, né? Depois que foi algo que tu já trouxe, né? Que dependendo do profissional, nem sempre a pessoa vai ter, né, a precisão, né, a qualidade técnica, a responsabilidade técnica para processar os dados, seja para levantar e para processar, né? Isso, exatamente. E aí tudo isso que a gente está comentando faz parte do processo, né? Como que funciona o processo? Seria isso, né? Isso. Isso mesmo. A gente pode até entrar, né, Arthur, como Uhum. funciona esse processo? Quais são as etapas? Isso. Então, o primeiro passo é justamente o proprietário procurar um profissional, alguma empresa de consultoria que preste esse tipo de serviço, que seja credenciado. E principalmente por conta do conhecimento, né? Que as pessoas não têm, mas a gente que tem qualificação, que é qualificado para isso, sabe que exigem bastantes normas técnicas, cuidados com os documentos a serem tratados, e principalmente uma responsabilidade e um compromisso com o proprietário. O segundo ponto é o levantamento de campo. Então a gente precisa se deslocar até a propriedade rural, fazer aquela primeira análise, ver o tamanho da área. E hoje, para isso, a gente utiliza receptores GNSS. Eu acredito que muitos não tenham ouvido ainda, mas popularmente eles são chamados também de GPS, porém com uma alta precisão, que pode variar da casa dos milímetros até os centímetros de precisão. Quando a gente diz precisão, é aquela localização correta, aquela localização exata de um determinado ponto no globo terrestre. Por isso que o termo georreferenciamento vem de georreferenciado, ou seja, ele está localizado naquele local de forma correta, 100% precisa. Então, o proprietário, a gente vai até a área, faz a medição, verificando os limites dessa propriedade, que podem ser cercas, podem ser rios, estradas, etc. E posterior tratamento desses dados que são coletados em campo. E as principais peças técnicas que são geradas são o memorial descritivo e a planta topográfica, o qual vai ser um resumo das informações coletadas em campo. E justamente a partir desses documentos, juntamente com os documentos do proprietário, a gente dá entrada no sistema de gestão fundiária, no SIGEF. E daí vai ter uma validação por parte do sistema, por parte dos técnicos, e principalmente, mais uma vez, verificando se há sobreposição com outros imóveis rurais. O próximo passo, após, se não tiver nenhum erro, se tiver tudo ok, se tiver tudo certo na documentação, é gerada a certificação do imóvel rural. Então, o INCRA gera esse certificado e esse documento ele justamente comprova que essa área está corretamente já referenciada. Um próximo passo seria o cadastro no registro de um cartório. E a partir da certificação, com os outros documentos do proprietário, a gente leva até o cartório de registro de imóveis mais próximos. Pode não ser do próprio município, mas tem um município vizinho, no qual ele é responsável
por aqueles municípios daquela região, né? E com isso a matrícula do imóvel ela fica atualizada nesse banco de dados, justamente fica atualizado com informações já referenciadas. E Certo. aproveitando já também aqui a gente falar sobre os documentos necessários, Uhum. né? Você também já comentou aí que a matrícula do imóvel ela vai estar atualizada, certidão de ônus reais para verificar se tem alguma pendência jurídica. É importante ter também o CCIR, que é o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, o ITR, que é o imposto, né, a última declaração do imposto territorial rural, e o CARC, mais uma vez, como já comentou, que é o Cadastro Ambiental Rural. Certo. Certo? Inclusive, Arthur, essa foi até uma pergunta do Hernan. O Hernan está aqui com a gente, né? E ele perguntou quais são os documentos necessários, os documentos básicos, né, para fazer o georreferenciamento. Então, aqui, né, a gente está numa transmissão no Instagram e no YouTube. No YouTube eu estou mostrando uma apresentação, né, onde nessa apresentação tem a lista de documentos básicos que são necessários para fazer o georreferenciamento. Bem, Arthur, vamos contar para o pessoal um pouco como é que funciona nesse processo, o prazo, né? Claro que cada gel depende da propriedade, da área, do que tem na área, né? Do acesso. Então, o prazo, o tempo para realizar o gel, ele depende de vários fatores. E por esse motivo é importante que nós façamos uma análise de cada imóvel individualmente. Isso, exatamente. Então, um passo bastante importante é a gente conhecer o tamanho da área, verificar se tem alguma interferência física, né? Como a gente já comentou, isso pode ser um lago, pode ser um rio, pode ser uma estrada. Então, o processo como um todo, o início dele, desde a avaliação até a certificação, demora. Para o levantamento de campo, tratamento de dados e posterior inserção desses dados no sistema, a gente tem uma média ali de 7 a 10 dias, podendo ser menos dependendo do tamanho da área. Já para ser analisada essa documentação toda no sistema, tem uma média aqui entre 15 a 30 dias úteis. Isso não havendo nenhuma falha na documentação. E esse prazo ele pode se estender mais, dependendo se a gente foi notificado, se a gente que fez o cadastro foi notificado por algum documento pendente, que a gente precisa atualizar, inserir novamente. Então, esse prazo pode se estender até 60 dias ou mais. Sim, certo. Muito importante esse ponto de prazo, né? Porque às vezes o produtor, o proprietário, ele fica ansioso e quer o resultado, né? Mas tudo depende da própria documentação da propriedade. Se tem toda a documentação atualizada, básica, que foi as documentações que a gente falou aqui, e foi feito o levantamento em campo, processamento dos dados, não tem porquê, né? Se está tudo ok, demandar mais tempo. Mas, claro que se o órgão que vai analisar essa documentação vê que, por exemplo, o georreferenciamento e o CAT estão com o nome do proprietário diferente, não vai passar. Mas isso pode até parecer que é uma bobeira, mas não é. Tem situações que acontecem, principalmente quando está em transferência de titularidade, né? E aí tem que atualizar o CAT para o titularidade do CA ser do mesmo nome do georreferenciamento. Tem que ter o ITR vigente, do ano vigente, né? Se for o ITR do ano passado, eles não vão conseguir prosseguir. Vai ser notificado, isso vai demorar mais tempo ainda. Então, essa comunicação entre produtor e profissional, ela é muito importante, né? Então, para a gente, já estamos caminhando, né, para o final, Arthur, aqui, eu queria falar mais um pouco sobre a importância de procurar, né, de conseguir um profissional habilitado
Nesse caso, o Arthur, ele tem atuado, né? Ele tem se especializado nessa área. Ele é especialista em gel, ele é topógrafo, agrimensor e está atuando, né? E é habilitado, né? E com relação à documentação, foi isso que eu falei anteriormente, né? A documentação ela precisa estar com as informações corretas da sua área e do proprietário, né? Então, para a gente conduzir para o final, né, Arthur, acredito que foi bastante informação que a gente trouxe, mas de forma direta, prática, sem enrolação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aqui no chat ou pode mandar no privado para a gente. Inclusive, a Rose, ela está perguntando qual a diferença de posse para propriedade. Bem, Rose, a gente falou isso no início, né, Arthur? Eu vou falar brevemente, o Arthur também vai fazer o comentário sobre posse e propriedade de forma direta. Posse é quando tem uma declaração de posse, um contrato de compra e venda, um contrato de doação, ou não tem documento nenhum, que significa que é uma posse. Propriedade é quando tem uma matrícula. Arthur, quer comentar? Isso, exatamente. Resumindo, basicamente é isso. Uma tem a documentação e uma outra, e a propriedade tem a documentação e a posse não tem, né? Isso. Certo. Aí tem outra pergunta aqui da Larissa, né? O gel só pode ser feito em área que tem produção rural? Também foi algo que a gente falou logo no início, né? Que o que caracteriza um imóvel rural, né, Arthur? Tem algum tipo de atividade extrativista. E esse imóvel ele pode estar localizado dentro de área urbana. Isso, exatamente. Então, respondendo a pergunta da Larissa, não necessariamente, não precisa ter alguma produção. Então, por exemplo, aqui em Barcarena, então a gente sabe que hoje é uma zona urbana, porém ainda é rodeada de zona rural. Até semana passada, agora essa semana, aproveitando aqui a oportunidade, eu fiz um levantamento aqui de uma área onde continha um pouco de mata, né, um pouco de uma floresta secundária ali, e o resto era aberto, não tinha nada. Então, pode ser considerado como imóvel rural também, isso na saída da cidade. E essa documentação demorou 2 anos para sair. Acredita? Já voltando para a pergunta lá do começo, né, sobre o prazo. Então, a gente sabe que não é um processo simples, que não é um processo rápido, no qual a gente precisa ter paciência, no qual a gente precisa confiar que vai dar certo. Assim como quem for fazer o serviço confiar no proprietário, o proprietário confiar na gente, porque de fato é um processo demorado, que não é rápido. E a gente sabe da importância que tem essa documentação, então que a gente tente implantar, que a gente tente repassar justamente isso, a importância de ter esse documento, né, que é a certificação do imóvel rural. Certo, ótimo, Arthur. Então, pessoal, a gente está finalizando a nossa live, né? Foi muito bom, muito obrigado por estarem aqui com a gente. Só para concluir, georreferenciamento, ele é a delimitação, ele é o mapeamento da sua propriedade, né? Do seu imóvel de uma forma precisa, né? E ele é obrigatório para todo imóvel rural. Arthur, quero te agradecer, Arthur, por ter estado aqui. Foi muito bom a nossa conversa. Eu acredito que para todos que estão nos ouvindo também. E pode fazer também as tuas considerações finais para a gente finalizar essa live. Então, mais uma vez agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade para a gente estar discutindo, estar trazendo aqui para as pessoas um assunto que pode parecer complicado, porém não é. Então, se a gente tratar de uma forma séria, proprietário e profissional, a gente consegue desenvolver um trabalho muito bom e a gente consegue entregar um serviço de qualidade para o proprietário, desde o pequeno até o grande proprietário rural.
E é isso, né? A gente está aqui para esclarecer, para tirar dúvidas. Aqui é nosso perfil, tem um canal no YouTube aí seu, que as pessoas podem entrar em contato com a gente. E Isso, qualquer dúvida, estamos à disposição. é isso. Muito obrigado, pessoal. Um bom final de semana para vocês. Obrigada, Arthur. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Valeu, tchau. gente.